E aí, galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie. Eu já estou trazendo para vocês mais tutorial de desenvolvimento de games com Unity 3D. Trabalhando aqui com o nosso projeto de edição de terreno em tempo de jogo, em tempo real, em Real Time Events for Flights. E basicamente na última aula que a gente aprendeu a fazer foi a criar depressões no terreno e utilizar a matriz de textura para poder pintar o nosso mapa. Então o que a gente conseguiu fazer basicamente foi isso aqui, ó. Quando eu clicava, e eu até criei essa funçãozinha aqui no final depois para poder clicar, segurar e arrastar o mouse. Eu fazia essa depressão no meu terreno, então eu também ensinei como utilizar o mouse para poder fazer essas funções de alteração de terreno, né? Como mapear qual foi o ponto que eu realmente cliquei, tá certo? E aí a gente vai criando aqui o nosso mapa bonitinho, ó lá, ficou bem legal até, de uma maneira bem maneira, de uma maneira bem astuta. E na aula de hoje eu estou querendo mostrar para vocês como criar montanhas redondas, vamos dizer assim, vamos chamar bem assim, desse jeito, tá? Formas que não sejam quadradas, porque vocês viram que formas quadradas é tranquilo, eu só defino qual é a área que eu quero e qual é a altura para todos aqueles pontos, mas agora a gente vai aprender a fazer não só a forma desse novo ponto ser oval, retângulo, não, é retangular, circular, ser circular e fazer também essa montanha ter um começo, um crescimento em declive, não ser igual aqui, que é direto, né? O, aqui nessa posição ele tem um tamanho 30, no caso aqui, deixa eu ver qual é a altura que eu defini inicial. Eu nem olhei qual é a altura inicial aqui, ó. A minha altura inicial é 50, tá bom? A altura inicial do meu terreno. E quando eu clico na minha função, ela passa para zero. Se eu não me engano, é isso. A altura dela passa para zero quando eu clico. E é o que eu estou fazendo aqui nesse script, tá certo? E então nesse ponto aqui eu estou com a altura zero, nesse outro logo ao lado dele eu estou com a altura 50. E por isso que dá essa depressão toda. Eu vou ensinar vocês a fazer essa depressão mais suave e ficar um negócio mais legal. Beleza? Eu vou utilizar isso tudo dentro da minha função de utilizar o mouse também. Tá? Então eu vou trocar justamente essa parte aqui onde eu estou mexendo com a minha área, porque a área não vai ser mais um valor fixo, ela vai ser fruto de uma conta. Tá bom? E essa conta vai fazer com que, em primeira instância, eu tenha uma área circular e depois, além dessa área circular, eu vou fazer também ser um declive, ser uma montanha oval, seja lá como você quiser chamar, vai ser uma montanha normal, igual a gente tem aqui no nosso Brasil varonil, tá bom? Então, a conta para uma área quadrada, vocês viram que é muito simples. Basicamente, eu só pego a minha área naquele determinado ponto, coloco um valor fixo para ela e ele vai desenhar dentro daquela área de 30 metros, tá bom? Só que sempre que eu quiser trabalhar com uma área circular, por exemplo, né, uma coisa que eu posso fazer é utilizar aquelas funções que a gente vê na escola, tanto de geometria analítica como também de utilizar o π. A de π, que é a área do círculo, né? Para quem não sabe, a área do círculo, se eu tiver errado, podem rir de mim, é πr2, né? Πr ao quadrado. Então, π vale 3,14 vezes o raio que eu quero estar trabalhando. Vamos pensar que o raio também aqui é de 30 metros, mas é 30 metros dentro da minha resolução do mapa, né? 30 quadrados de resolução ao quadrado, então elevado ao quadrado esse valor. Com esse valor eu consigo definir a minha área, ia ser diferente da minha área aqui, ó. Beleza? Com esse valor eu consigo definir isso. Só que isso tudo tem que ser em relação ao meu ponto. Então fica um pouco difícil de implementar essa função. Para isso existe uma fórmula que já deduz isso para a gente. Essa fórmula ela diz mais ou menos o seguinte. Se eu pegar o meu ponto central, que no caso o ponto central que eu vou criar o meu círculo é o ponto onde eu cliquei, que é essa variável que vamos pensar primeiro no ponto x. O ponto central no eixo x menos o ponto final, vamos colocar assim, ó, o ponto final elevado ao quadrado, menos o ponto final também no eixo x, tá? Aí eu vou copiar isso aqui, porque eu sou esperto. No meu caso, eu estou trabalhando com o eixo z. Então, o ponto final, o ponto inicial no meu eixo z, o ponto do meio do meu círculo no eixo z, menos o ponto final no meu eixo z. Se ele for qualquer valor menor que o raio da minha circunferência ao quadrado, vamos pensar o 30 aqui também, ao quadrado, isso significa que esse ponto é um ponto que
pertence à área do meu círculo. É a mesma coisa que eu usar essa função aqui em função dos meus pontos, multiplicar por 3,12 vezes o raio ao quadrado, e tal. Eu poderia fazer um if, vários ifs, né? Eu ia fazer um if grande com uma conta grande para poder chegar nesse mesmo resultado, sendo que a equação reduzida ia dar a mesma coisa. Então, não é nem diferente, né? As contas que eu iria fazer ia chegar nesse resultado aqui, onde eu tenho que pegar o meu ponto inicial e diminuir com o meu ponto final, que eu vou estar testando para ver se ele cabe dentro daquela área ou não. E aqui não é menos, aqui é mais, antes que eu faça a lenha. Se eu somar esses dois valores e esse valor der menor que o meu raio ao quadrado, isso significa que aquele ponto cabe dentro da área do meu círculo. Só para vocês verem que isso realmente funciona, eu vou fazer o seguinte, ó, não vou ter mais essa função da área. Não, pode até ser. Eu vou testar toda a minha área. Beleza, 30 metros quadrados, show de bola. Vou chegar aqui e vou testar. Primeiro eu vou fazer... tem que fazer para os dois. Tem que fazer tanto... Aqui eu estou mexendo só com a textura, para quem não viu a última aula. Basicamente eu fiz aqui a minha função de clicar com o mouse. Aqui, ó. Beleza? E nela, primeiro, eu altero a altura do meu terreno, que eu estava passando de 50 metros para zero em todos os pontos do meu terreno. Depois eu mudava a resolução, porque eu tinha que fazer uma conta para poder mapear qual era o ponto que eu estava clicando naquele determinado momento. Tá certo? Então, primeiro eu vou fazer para a textura, tá? Para ficar um negócio mais legal. Então, vai ser a mesma coisa, vou testar todas essas áreas onde eu posso estar pegando e o meu raio vai ser de 30 metros. Beleza. Vou fazer isso daqui. O que eu fiz aqui? Não, só mostrei a conta de como calcular a área do círculo. Beleza. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, ó. Vou ter uma variável chamada conta. Vamos colocar ela aqui, ó. Var conta. E ela vai ser do tipo float. Beleza? E eu vou ter também uma outra área aqui que vai ser a área 2, já que eu vou precisar da minha área ao quadrado. Vamos chamar ela de área 2. A minha conta vai receber justamente a conta que eu defini ali em cima, que vai ser o ponto x menos o ponto final e o ponto z menos o ponto final, os dois elevados ao quadrado, e soma esses dois valores. O ponto x inicial é o meu ponto x aqui mesmo, menos esse ponto z final é justamente os eixos que eu estou testando aqui dentro da minha área. Né? Então vai ser, logicamente aqui, o índice i. Beleza? A minha área vai valer 30 mesmo. Tá? Isso aqui eu tenho que elevar ao quadrado. Eu sei que tem uma função dentro do Mathify. Math. Não quer aparecer as funções. Oh, beleza. Deixa eu digitar aqui em cima. Com certeza tem algum erro aqui. Ele já está mapeando esse erro. Math. Não quer aparecer as funções do math, mano. Então, já que não quer nem aparecer, eu vou fazer do jeito Bruno de ser. Já que é para levar isso aqui ao quadrado, é a mesma coisa que eu pegar esse ponto e multiplicar por ele mesmo. Beleza? Essa equação aqui multiplicar por ele mesmo. Coloco esses dois dentro de um parênteses maior, para essa conta aqui ser realmente elevada ao quadrado. E eu vou somar com a mesma coisa do eixo x. E o eixo z, né? O eixo z aqui é o ponto z e o índice que ele trabalha é o j. Vamos colocar aqui essa minha continha aqui. Vou copiar tudo de uma vez, eu só troco os valores. Né? Então vai ser tudo aqui dentro, onde aqui é j, j e j. E aqui é o ponto z e aqui é o ponto z. Então, em todos os casos que a minha área 2 aqui vai receber área vezes área, para pegar a área ao quadrado, tá bom? Vai ser basicamente isso. E eu vou fazer simplesmente um if aqui dentro. Ó. Se a minha conta for qualquer valor menor que a minha área 2, que é justamente o que eu fiz aqui em cima na minha equação, beleza? Ó, se for menor que a minha área 2, então isso significa que eu posso pintar aquele ponto. E só essas alterações que eu fiz, ó, vou comentar aqui. Acho que aqui o resto está tudo certo. Vamos dar um Ctrl S e olhar aqui no nosso Manual Develop. Mas temos erros. Está faltando uns pontos e vírgula aí. Vamos olhar aqui a linha que está faltando ponto e vírgula. Aqui eu coloquei um colchete, não sei porquê. Vamos voltar para cá. Limpe-se o vetor. Então agora não tem mais erro nenhum. Quando eu apertar aqui o Play, olha só que coisa legal. Eu vou fazer um buraco quadrado ainda.
mas a área em volta dele é redonda. Isso prova que a minha equação funciona. E olha que maneiro, fiz um negocinho redondo. Agora, se eu quiser que a cratera fique redonda também, ao invés de ficar quadrada, né? Então eu tenho que vir cá no meu script e fazer a mesma coisa. Basicamente aqui, ó. Vamos lá. É o mesmo if. Ele só vai diminuir para aquela altura zero se eu vou fazer a conta no meu ponto no eixo x. Balalá, balalá, balalá. E minha conta no eixo z. Beleza. Vamos lá, vamos dar um Ctrl S aqui. Se a minha conta for menor que a minha área, aí eu recebo sim aquela altura. Vamos vir aqui, e aqui a minha área é de 15 metros ao invés de ser só os 30, né? Só 30 não, né? 30 é maior que 15. Então, vai manter aquele padrão lá, né? Então, quando eu clicar aqui agora, eu vou gerar um buraquinho redondo. Olha só. Que maneiro. Só que como vocês estão vendo, esse buraquito que está aparecendo aqui, ele ainda é um pouquinho do mal, cara. Porque olha só, ele faz esse declive que eu falei para vocês. Ele automaticamente cai da altura 0 para a altura 50. Né? Ele já transforma automaticamente naquele ponto que ele já define como sendo um ponto para a área. Então acaba que fica um buraco meio esquisito. Olha só, não fica um negócio legal. Se eu quiser tentar fazer uma montanha ou então uma cratera, primeiro eu vou ensinar para vocês a fazer a montanha, depois a gente faz a... Não, primeiro a cratera, depois a montanha. Vamos dizer o seguinte, eu quero que essa descida do buraco seja um pouco mais suave. Então eu vou trabalhar aqui também com a minha altura. Basicamente o que eu vou fazer nela é uma conta de proporção. Vai ser a minha altura vezes, vamos pensar assim, a minha conta, porque eu estou recebendo um determinado valor aqui dentro. Quer ver? Vou até mostrar aqui via script para vocês. Ó. Olha só. Que para cada valor desse que eu executar dentro dessa equação, eu vou ter um valor diferente, que vai aumentando ou então diminuindo. Pensem nisso, tá? Então, se eu pegar esse valor, e o valor máximo que eu posso atingir é a área 2. Então, se eu pegar esse valor e multiplicar por a minha conta dividido pela minha área ao quadrado, eu vou ter uma proporção aqui dentro. Quanto mais perto da minha área ao quadrado, maior vai ser esse valor. Vai variar de 0 até 1. Quando chegar em 1, eu vou ter a minha altura máxima, que no caso a minha altura é um buraco. Vai ser 0. Beleza? Não. Aí não vai dar muito certo, não. Peraí. 0. A minha altura está valendo 0. Então, o que eu tenho que fazer aqui? O que eu tenho que fazer aqui é a partir da minha altura inicial do terreno, que é 50. Fazer essa conta aqui. Beleza? Então, vai variar de 0 até 50 e fazer a minha altura receber aquilo lá menos. Entendeu? Então, vai ser 50 menos o resultado dessa conta. Porque aqui, quanto mais próximo de 1, mais vai valer 50. Será que isso vai dar certo? Acho que vai ficar ao contrário. Deixa eu só salvar isso aqui só para ver o que vai acontecer. Acho que vai ficar ao contrário, vai ficar um funil. Pela minha conta aqui na cabeça, acho que isso vai ficar um funil. Olha lá. Mas a 50 tem que ser 50 metros de altura, né? Metro de altura aqui é 50.0 dividido pela resolução do meu remap. Pelo meu terreno.resolution aqui. Beleza. Remap resolution. Salvei. Voltei aqui para o script, cliquei. Vamos ver essa treta acontecendo. Ela, igual eu falei para vocês, ficou um umbigo. Olha só, que bonito. Ficou um umbiguinho. E eu não quero esse umbiguinho. O que eu quero é que o buraco aumente de dentro para fora. Então, vou tentar só essa conta aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ctrl S, só a minha altura vezes a minha área ali. Acho que desse jeito já vai dar certo e eu estava achando que ia dar errado. Vamos lá. Olha lá, realmente, desse jeito já dá certo. Ó, eu tenho um buraco muito menos acentuado. Por quê? Deixa eu até entender esse script aqui. A minha altura é 50 metros de altura. Quanto mais próximo da minha borda, mais a minha conta vai estar valendo valores altos, vai estar chegando perto da minha área ao quadrado, e consequentemente a altura ali vai valer 1.
E quanto mais próximo de 1, automaticamente quando eu multiplicar pela altura que vale 50, vai chegar mais perto de 50, que é a altura do meu terreno. Eu até poderia estar definindo isso aqui como sendo uma variável. Porque se eu diminuir a altura do meu terreno aqui, ó, passar de 50 para... pode ser 30. Não 530, né, Bruno? Para 30, vocês já vão ver que vai dar uma diferençazinha. Tá? E a outra coisa, né? Quanto mais longe daquele 50, peraí, vou voltar para cá. Quanto mais perto do centro do meu mapa, do meio dele realmente, o que vai acontecer? Esse valor aqui vai tender a zero, porque eu vou ter valores cada vez menores dentro da minha conta. Valor menor dividido por um valor maior vai dar valor perto de zero. Vezes a minha altura também vai tender a zero. Então eu vou salvar aqui, só para vocês verem agora um pouquinho diferente. Que quando eu clicar, a minha cratera vai ficar parecendo uma cratera mesmo, né? Que ele vai chegar perto de 50 aqui, depois ele vai ir para zero. Só que a altura máxima do meu terreno é 30, né? Então por isso que dá esse efeito, essa borda, parecendo uma borda de, de cratera. Ah, e um negócio legal também. Vocês estão vendo aqui que está acontecendo esse efeito aqui, né? Que o meu buraco está sobrepujando os outros tamanhos aqui. Se você não quiser que isso aconteça, que não tenha essa borda maior aqui entrando dentro dessas áreas que já são menores, você faz o seguinte: ele só vai colocar essa altura se... porque dentro dessa matriz de altura eu sempre tenho as alturas anteriores dentro dela. Tá? Porque toda hora eu estou alterando os valores só por essa matriz de altura. Se eu não tivesse isso, eu teria que vir com uma função do meu terreno, ponto .terraindata, ponto .get, que é para poder pegar o heimap. getHeights. Teria que vir com essa aqui, ó, getHeights, de todas as posições do meu mapa, ou seja, teria que ter um for aqui dentro para poder colocar depois tudo dentro dessa matriz de altura para poder estar mexendo com ela. Como eu já tenho essa matriz de altura com todos os valores anteriores, só para se eu fizer isso daqui, ó, eu só vou alterar a minha altura daquela parte se esse resultado aqui, né, essa conta que eu estou fazendo for menor que a minha altura nesse ponto. Porque eu estou fazendo um buraco. Beleza? Só vai alterar a minha altura se aquele valor for menor. Aí olha o que acontece. Ao invés de ter esse aglomerado aqui de buracos, quando eu der play no meu jogo e tal, quando eu for aumentando aqui, ó, olha só. E nem vai fazer mais aquela borda de 50 metros, olha só. Nem vai fazer mais ela, porque só se aquela parte for realmente menor. E olha lá. Aí ele não deixa um buraco sobrepujar o outro. Isso aqui ficou muito esquisito. Tá parecendo uma lua toda cheia de cratera, mas ficou legal. Isso para fazer um declive. Para fazer um declive, sempre que você quiser fazer esse declive, você vai pegar a altura máxima e vai fazer essa altura multiplicar pela área. Agora vamos pensar o seguinte: você não quer fazer a altura máxima, você quer fazer uma montanha agora. Beleza? Então eu vou definir qual que vai ser a altura dessa minha montanha, 50 metros, tá bom? Eu vou tirar esse if por enquanto. Mas ele vai ser 50 metros além daquilo que eu já tenho. Tá? Pensem, pode ser isso. Vamos colocar a altura agora para 100. Vamos fazer uma montanha de 100 metros. Tá? Beleza? Só para vocês entenderem. Então, ó, a minha montanha vai ter uma altura de 100 metros. O meu terreno vai começar com 0. Agora eu quero que todo mundo esteja zerado ali. Então não vai ser mais 30 metros, vai ser 0. Por favor. E quando eu clicar, eu vou querer que aquela altura mantenha isso. Vai ser 100 metros vezes tal. Se eu colocar desse jeito, olha o que vai acontecer. Com essa conta desse jeito. Eu vou partir de 100 metros e quanto mais longe do meu centro, maior vai ser minha altura. Eu vou fazer nada mais nada menos que crateras também. Olha só. Na hora que eu clicar, eu vou estar fazendo essas crateras bem esquisitas aí, que vai parecer um funil. Mas a minha montanha tem que ser ao contrário. A minha montanha tem que fazer como é que eu posso fazer? Tem que fazer uma montanha, né? Para ter esse efeito de fazer uma montanha, basicamente eu vou pegar a minha altura. Deixa eu ver se só se diminuir por isso já vai dar. E diminuir por esse valor. Vou salvar. Se eu fizer isso, eu já vou ter minha montanha, eu acho. Vamos clicar. Aí, realmente, eu já tenho a minha montanha. Tá ficando bem esquisito, tá parecendo um monte de umbigo. E uma montanha tá entrando dentro da outra.
Está dando aquele mesmo efeito que eu, entre aspas, não queria que acontecesse. Se eu não quiser que esse efeito aconteça também para as montanhas, a condição que eu vou fazer aqui não é se aquela minha conta está dando um valor. Eu tenho que também, de novo, fazer essa conta aqui, né? Só que em vez de ser menor, vai ser só se a minha montanha for maior do que aquela altura, que eu já tenho pré-definida antes, né? Se eu fizer desse jeito, automaticamente uma montanha não vai cortar a outra mais. O que vai acontecer quando eu clicar, em vez de fazer essa montanha uma entrando dentro da outra aqui, o que vai acontecer é que as áreas onde eu já tenho uma montanha, elas vão se conglomerar e vai formar uma montanha só. Tá bom? É isso que vai acontecer. Só vou fazer um teste aqui. Se nessa conta, ao invés de eu colocar desse jeito, tá? Eu vou colocar para ele, em vez de ser altura menos, vou comentar aqui de novo. Opa, comentei no lugar errado. Comentar aqui, aqui e aqui. Se eu colocar isso aqui, ó, 1 dividido por isso. Deixa eu ver o que vai acontecer com a minha montanha. Mas aí eu teria que diminuir pela resolução do meu remap, né? Pela resolução do meu remap, tudo isso aqui, o resultado dessa conta dividido pela resolução do meu remap. Só para fazer um testezinho aqui, fazer um teste junto com vocês, porque eu acho que isso também vai dar aquela conta. Não, ficou uns funis. Não prestou não. Uns funil muito doido. Olha que loucura, cara. Então, basicamente, se você quiser fazer a montanha, não é desse jeito. Vai ser a altura menos aquela proporção que eu estou fazendo aqui. Aí eu faço montanhas. E aí eu posso vir e, por exemplo, se eu não gostei muito do jeito que ficou, quero aumentar essa área. Vamos colocar uma área para 50 metros. Beleza, ó, 50 metros de área. E vai acontecer isso. Vamos fazer com a textura também? Olha só, a textura, quanto mais próxima do centro, vai estar valendo uma, e quanto mais longe vai estar valendo outra. Posso fazer isso também. Tá, ó. E também utilizando a minha proporção aqui, ó. Basicamente, a textura 0 vai estar sempre valendo 0 mesmo. A textura 1 vai valer, as duas aqui vão valer 1. Tá, ó. Opa, 1 e divide aqui. Mas é só multiplicar. 1 vezes a conta de uma vez, uma vez a conta dividida pela área 2, e a outra vai ser 1 mais a conta dividida pela área 2. Né? É 1 mais, como é que é a conta aqui? É menos. A altura menos, então aqui vai ser menos. Menos a conta da área 2 aqui. 1 vezes isso, essa conta. É a mesma coisa que eu fiz ali em cima, só que a textura 1 vai ser, vai ser proporcional ao resultado da minha conta. Quanto mais perto da borda, mais ela vai valer. E a textura 2 vai ser o contrário. Quanto mais perto do centro, mais ela vai valer. Porque essa conta aqui vai dar um resultado menor. E se eu diminuir de 1, vai ficar mais perto dela. Vocês vão ver agora que vai haver uma mesclagem legal de texturas aqui também. Vamos clicar aqui no Play. Vamos clicar aqui. E olha. Ah, moleque, ó. Ó, ó, ó. Mas ficou bem esquisito, né? Ficou uns trem bem esquisitão mesmo. Olha só. Ah, tá. Mas aí é por causa da minha... Do meu... Como é que é o nome desse trem? Eu tô bom de memória hoje, cara. Tô muito bom de memória. Em relação à a minha área, né? A área de textura é menor que a minha área da montanha. Vou colocar a área daqui maior. Vamos colocar 110. 110, porque... Não, é 50. Vamos colocar 60, né? A área da minha montanha é 60 metros. O raio, né, da minha montanha é 60 metros. Mas dentro do meu remap é 50. E a área da minha textura é 60. Para ele poder ficar um pouco maior. 55. Ctrl S aqui. Só para ele poder ficar um pouco maior. E consequentemente a minha montanha não ficar tão esquisita. Vamos dar o play aqui. Aê, agora sim, ó. E eu posso também vir aqui e fazer aquela mesma situação
de só mudar um determinado valor se o outro também estiver valendo. Eu queria só conseguir chegar mais perto para ver se a textura está realmente intercalando, né? Porque as duas texturas são bem parecidas. Vou mexer com a textura 1 e a textura 3. Não vai ser mais a textura 0 não. Pera aí. Vamos voltar para cá. Em vez de ser a textura 0 vai receber isso e a 1 vai receber isso. Vou trocar essas duas. Eu posso colocar aqui também os ifs. Se esse valor aqui ele for maior, o valor desse índice for maior que isso, aí eu troco, não é? Aqui eu vou ter sempre valores grandes. E a outra vai ser só se for menor. Eu acho que é isso, que assim vai dar certo. Aí não vou ter essa sobreposição de texturas uma em cima da outra, que foi esquisito para dar isso. Então aqui eu também vou fazer a mesma coisa. Vai ser um novo if aqui. Se mas aqui se for menor. Não, pode ser maior também, né? Só se esse valor for maior, aí eu coloco essa textura. Acho que isso vai dar. E minha conta é essa aqui, ó. Não é mais 1 vezes tanto, tanto, tanto. Abrir aqui o if e esse outro também. Ctrl S. Vamos apertar o play aqui e vamos ver o que vai dar. Não está prestando. Então tem que inverter os valores ali. Aqui é menor e ali é maior. Eita. Vamos ver. Porque ele está pintando com valor 0 ali dentro. Aí, por isso que está ficando preto. Aí, agora sim. Ah, moleque, hein? Os dois são menores, não posso ter aquele maior ali. Olha que doideira. Vou colocar menor aqui também. Vamos ver se vai dar certo. Menor. Ctrl Hash. Se bem que a textura não vai dar muito certo mesmo, né, cara? Porque a textura eu estou pintando em determinado local. A textura não tem muito jeito dessa conta minha dar certo. Até porque eu estou começando com um determinado valor ali, valendo 0 e depois, não vai dar certo. Essa minha conta para essa parte não dá certo. O que eu posso fazer aqui é deixar essa de baixo 100. Ctrl S. Volto para cá. Último testezinho. Se eu deixar a parte de baixo 100 vai dar esse degradê aqui. Então para textura, se vocês tiverem alguma outra ideia do que eu posso estar fazendo. Pode ser em relação à altura, né, cara? Pode ser em relação à altura, mano. Olha só. Mas aí eu teria que fazer outra coisa. Eu teria que fazer outra coisa aqui dentro. Vai ficar uma conta muito doida. Vou deixar do jeito que tá. Porque a conta que eu teria que fazer aqui dentro ia ficar muito complicada. Ia ficar bem difícil de explicar para vocês. Mas eu poderia fazer em relação à altura. Se alguém tiver ideia de como faz, fica aí o desafio. Se vocês quiserem tentar fazer essa parte da textura aqui em função da altura, fica o desafio para vocês. É um desafio legal, entendeu? Dependendo da altura que tiver, uma textura recebe mais e a outra recebe menos. Vai ficar um negócio legal, cara. Vai ficar um negócio maneiro. Mas uma outra última coisa aqui para poder testar também junto com vocês. Vamos dizer que ao invés de colocar uma altura fixa, eu quisesse aumentar a altura daquele determinado ponto. Ao invés de colocar esse resultado da minha conta aqui de uma vez era só vir cá e colocar, por exemplo, o sinal de mais. Se eu fizer isso, pegar a altura que eu tenho aqui e adicionar essa altura que eu estou colocando, né? Quando a minha altura ela for maior do que aquele ponto, eu acho que nem vou precisar mais desse if aqui. Se eu colocar ele, vai me atrapalhar. Quer ver? Vou testar primeiro sem ele. Vamos criar uma montanhazinha aqui. Ele não me deixa colocar nenhuma montanha maior, mesmo colocando o sinal de mais ali. Se eu tirar esse if, tá aqui, ó. Se eu tirar os meus ifs aqui e vaza daqui também, só de eu ter colocado esse sinal de mais, olha o que vai acontecer. Cada montanha que eu colocar, se eu colocar uma outra perto de novo, eu vou aumentar aquela altura em 100 metros, ou na proporção que está naquele determinado ponto, né? Olha só que legal. Coloquei uma montanha aqui, e quanto mais eu for clicando dentro dela, ele vai criando uma montanha maior. Ou seja, vai funcionar como se fosse o brush realmente ali
do Unity. Eu vou colocar um valor menor aqui, em vez de aumentar 10, 100 metros, né? Vamos colocar ele para aumentar 10. Ctrl S. Agora ele vai aumentar de 10 em 10 metros, numa área de 100 metros, de 50 metros quadrados. E olha lá, ele vai aumentando aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, aumentando, aumentando, e vai criando a montanha aqui para mim. Ou seja, basicamente eu fiz aquele brush, e é legal porque aqui a textura vai dando para poder ver essa alteração ocorrendo, né, cara? Então eu criei aqui o meu brush. Quantas vezes eu for clicando aqui num determinado ponto, ele vai aumentando aquela montanha e vai criando a estrutura aqui para mim. Ó, fica bem legal. Vamos chegar perto delas aqui com a câmera, só para você ver que eu estou criando montanhas de verdade aqui agora com o meu mouse, maninho. Olha que maneiro. Então a gente criou uma alteração de altura dinâmica. Vou deixar esse desafio para ver quem consegue fazer isso aqui em função da altura do terreno, da textura mudar em função da altura do terreno. Isso é um desafio bem legal. Quem conseguir vai ganhar um selo joinha do tio Bruno. Mas eu vou terminar a aula por aqui, já tem meia hora de aula, já deu pra gente ver bastante coisa. Basicamente a gente aprendeu como mexer com as alturas utilizando essa funçãozinha para poder gerar estruturas em forma circular, né? A gente pega o ponto central menos o ponto final, eleva essa conta ao quadrado, somo com outro eixo, e se essa conta for menor que a minha área ao quadrado, aí aquele ponto é um ponto apto a estar recebendo a nova altura e, consequentemente, também a textura e tudo mais. Então, se vocês fizerem essas contas, vocês vão conseguir criar esse efeito de edição do mapa com uma qualidade muito maior dentro do jogo de vocês. Se vocês quiserem fazer para aumentar um determinado local, vocês vão fazer a conta desse jeito aqui. Eu vou pegar a minha altura máxima e diminuir pela minha proporção da altura em relação à área que eu estou alterando e, consequentemente, eu vou ter sempre alturas que vão partir de um valor menor para um valor maior. Se eu quiser fazer uma cratera, esse valor vai ser o contrário. Em vez de receber isso, eu só colocar esse valor, né? Só colocar o resultado da minha conta aqui e eu vou ter uma cratera ao invés de uma montanha. Vou colocar aqui, ó. Eu vou ter uma craterinha ao invés de uma montanha, que não vai estar pintando nada, porque todo o meu terreno já começa com zero e ele não vai poder diminuir nada. Mas dá para fazer uma pintura psicodélica no negócio aqui, ó. Ficou uma parada muito doida. Mas é isso, galerinha. Espero que vocês tenham entendido a aula. Vou deixar o script para vocês poderem baixar na descrição do vídeo, tá? Não se esqueçam disso, de dar uma olhadinha na descrição do vídeo depois. Termino o vídeo por aqui. Aguardo as dúvidas de vocês. Não deixe de comentar caso tenha alguma dúvida, por favor. É muito importante que vocês comentem. Eu vou deixar aqui com a estrutura final que eu criei, que é aumentando o terreno com um mais aqui. E se alguém quiser aceitar esse desafio de criar em função da altura do terreno, colocar uma textura, vai ser um negócio legal. Eu aconselho vocês a fazerem isso. Quem quiser, tá aí então também o desafio para vocês, tá, galerinha? Então, um abração a todos vocês e até o próximo vídeo. Vamos colocar aqui. Vamos fazer nossa montanha. Até o próximo vídeo. Fui. Eu comentei ali errado do script, peraí. Eu não salvei não, né? Deixa eu salvar, peraí. Acabar esse trem aqui com estilo, mano. Fazer umas montanhas muito loucas. Vai dar certo? Não, tem que esperar. Tem que sair daqui e voltar. Então, até o próximo vídeo. Fui! A montanha subindo aqui, velho. Olha que maneira a montanha. Aê. Falou, galerinha. Abração pra vocês. Fui!